Existe um momento onde o ambiente de trabalho demonstra como funciona. E não é quando as coisas estão indo bem. É quando alguém traz um problema. Quando um trabalhador encontra coragem de nomear algo que está errado e espera uma resposta. O que o ambiente faz nesse momento não é uma gestão de rotina. É uma escolha, e uma escolha que fica documentada. Meu nome é Maria Madalena, sou advogada, mestre em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. Analiso casos onde essa escolha já foi feita e onde ela produziu consequências que ninguém havia previsto. É sobre isso que vamos falar hoje. Começamos com uma realidade que o setor de saúde conhece bem. Médicos trabalham até 80 horas semanais. Enfermeiros e técnicos muitas vezes superam isso. Mas não é porque uma instituição específica impõe essa jornada. É porque o trabalho no ambiente de saúde foi construído dessa forma. Consultórios, plantões, múltiplos vínculos, contratos de prestação de serviço. Cada um desses vínculos consome uma parcela de capacidade cognitiva, emocional e física desse profissional. Quando ele chega até o paciente, seja qual for a clínica ou o hospital, ele já chega impactado por decisões que estão fora do seu controle. E isso não é uma fraqueza individual ou uma questão individual, é uma estrutura setorial. E reconhecer isso é o ponto de partida de qualquer leitura responsável do ambiente de trabalho. A principal pergunta que a NR1 coloca não é se a organização causou o adoecimento. A pergunta mais importante é se o ambiente, se a organização do trabalho considera que esse profissional já chega, de certa forma, vulnerabilizado. E aí, quando essa leitura não é feita, quando as metas não consideram o estado da equipe, quando os protocolos não deixam espaço para julgamento clínico, ou quando questionar traz retaliação, o ambiente não é neutro. Ele acaba por amplificar aquilo que o sistema já produz. E isso não necessariamente por intenção, mas por falta de leitura. Deixa eu tornar isso mais concreto. Um médico chega para o plantão depois de passar a manhã numa outra clínica. A escala não considera isso. A meta do setor é a mesma de sempre. O protocolo não tem margem para o julgamento que ele precisaria exercer naquele momento. Do ponto de vista da organização do trabalho, essa situação é previsível. O pluriemprego no setor de saúde não é novidade. A fadiga acumulada não é novidade. A impossibilidade de atingir determinadas metas dentro do horário de jornada não é novidade. O que é novidade juridicamente é que essa previsibilidade passou a ser um elemento de análise. Porque quando o risco é previsível e a organização não cria barreiras, a omissão deixa de ser um descuido. Passa a ser uma escolha documentada de não agir onde uma ação era possível. A organização que mapeia esses fatores no seu programa de gerenciamento de riscos, que escuta a equipe a partir de um ambiente de confiança que ela cria, que ajusta quando identifica sobrecarga. Essa organização tem coerência técnica e ela consegue demonstrar que ela olhou de fato para a organização do trabalho. A que não mapeia, não ajusta e não escuta tem uma lacuna. E lacuna é o que a análise encontra quando precisa reconstruir o que aconteceu. Mas há um momento ainda mais específico. É quando o profissional encontra coragem para nomear o problema. Quando ele leva algo à liderança. Quando ele registra uma denúncia, quando ele avisa, de qualquer forma, que o colapso é iminente. Nesse momento, o ambiente demonstra o que é, não exatamente pelo que tem documentado, mas pela sua capacidade de resposta. Uma técnica de saúde que foi submetida a abordagens de cunho verbais e físicas por um médico. 2 colegas presenciaram e ela nomeou isso à gestão. O ambiente respondeu com alteração de escala para evitar que ela encontrasse com o agressor. Ela, vítima, teve que mudar de escala. A sindicância foi aberta, mas nenhum resultado foi comunicado. Nenhuma consequência para o agressor e nenhum suporte declarado à vítima. A mensagem que uma trabalhadora, nesse caso, recebe é que o problema dela é dela e que ela precisa se ajustar à nova escala e pronto.
Essa mudança de escala não foi uma proteção, foi um deslocamento. E foi exatamente isso que o judiciário leu. Não como uma resposta insuficiente, mas como uma escolha documentada que amplificou o dano quando ele foi declarado. Porque existe uma diferença entre dois tipos de omissão. A primeira é aquela omissão que a organização não procurou saber, não mapeou, não investigou, não perguntou, ou seja, isso é omissão de vigilância. A segunda é quando a organização sabe do que está acontecendo, ela tem conhecimento do dano. O trabalhador trouxe a informação e uma resposta foi um não dito. E é essa leitura que está mudando a análise técnica dos casos. Ou seja, quando um caso desse chega para análise, o que se lê não é só o fato em si que aconteceu, mas sim a resposta da instituição diante do conhecimento do fato. A sindicância existiu, o registro existiu e a omissão também. E a documentação que documenta essa resposta pode parecer a mesma documentação que registraria uma resposta efetiva. A diferença não está exatamente no documento, mas sim no contexto. Então, a resposta que protege é aquela que tem marcadores específicos. Investigação que conclui com recomendação explícita, consequência para o agressor que é verificável, suporte para denunciante documentado com plano de ação em 30, 60 dias, verificação rotineira para ver se a pessoa está segura, ou seja, uma mudança estrutural que impede a reincidência. A resposta que desloca tem marcadores diferentes. Sindicância que ninguém sabe como termina. Vítima realocada, agressor não responsabilizado, nenhuma verificação ou mudança estrutural. Apenas uma reorganização da escala. A jurisprudência do Poder Judiciário mais recente, de 2024 para cá, passou a diferenciar essas duas respostas. A indenização nesse caso que eu descrevi foi aumentada justamente porque o Poder Judiciário entendeu que a resposta foi capaz de amplificar o dano, em vez de remediar. E sobre o timing regulatório, porque essa é uma pergunta que sempre aparece, a responsabilidade civil pelo adoecimento no trabalho já existe. Os tribunais já condenam com base no Código Civil e na CLT. Em 2024, mais de 1,5 milhão de processos tramitaram sobre responsabilidade civil, assédio e ambiente de trabalho. Entre 2024 e 2025, o TST publicou 89 acórdãos sobre o tema. Então, o que a NR1 mudou a partir do dia 26 de maio não foi a responsabilidade civil pelo adoecimento no trabalho, mas sim o momento. Agora, algo que dependia do trabalhador, levar o caso ao Poder Judiciário numa reclamação, agora pode ser feito pelo auditor do trabalho numa inspeção administrativamente, independente de processo judicial. O profissional que encontra um ambiente que investiga de verdade, que apura, que responde, não experimenta apenas segurança, ele experimenta reconhecimento. Ele consegue perceber que o local que ele trabalha considera ele como sujeito com direitos e não apenas um recurso. Esse ambiente existe, é uma escolha de gestão, documentada, rastreável, verificável. A análise completa está na carta desta semana.